Bonjour, les futurs diplomates. Comment allez-vous? Espero que estejam bem. Vamos começar nossa aula de versão do mês de setembro. Na aula de hoje, vou entregar para vocês um conteúdo ainda mais completo. Por quê? Porque nessa aula de versão, nós vamos trabalhar orações subordinadas, como vertê-las para o francês, pronomes relativos, como utilizá-los neste tipo de texto. Vamos trabalhar também relações lógicas do discurso, né, com os conectores e a famosa escolha lexical. Como fazer a versão, como verter vocábulos ou expressões cujo significado é muito específico. Como podemos encontrar uma palavra no idioma alvo que vai ser tão valorosa quanto aquela utilizada no idioma original. Vem comigo que eu vou entregar esse conteúdo todinho para vocês na aula de hoje. Bom, o texto tem como título Caráter Nacional e Cultura na Diplomacia Brasileira. Bom, a partir deste título, nós sabemos que questões sobre cultura na diplomacia serão demandadas, serão evocadas, mobilizadas em nosso texto. A primeira coisa que nós temos que fazer, como sempre, é fazer uma leitura atenta. E a partir desta leitura, destacar no texto quais serão os possíveis obstáculos que encontraremos na hora de traduzir, de verter, pensar em possibilidades e entender as relações internas do texto, ok? Quais são as nuances, qual é a linha narrativa desenvolvida pelo articulista, ok? Será que ele vai em um texto mais pessoal, um texto mais impessoal? Quais são o crescente do texto, né? Avaliar a organicidade desse texto. Ele coloca muito a opinião, é um texto mais em que o narrador está distante. Ele termina o texto fazendo com que a hipótese levantada no início seja corroborada, né, seja ratificada. Então, vocês precisam prestar atenção para que, na hora de verter, isso tudo contribua, não seja um obstáculo, ok? Então, a tradução do título é muito tranquila, não é isso? Aqui nós não encontramos nenhuma pegadinha, nenhum obstáculo de léxico, né? Olha só. Caractère national et la culture, ok? Le caractère national et la culture dans la diplomatie brésilienne. É isso mesmo. Não tem nada que a gente possa dizer, eu não teria colocado, eu teria feito. Não, tá uma tradução tranquila, ok? Vocês já vão perceber que no primeiro parágrafo do texto, ele começa com um período muito longo, né? Por isso eu peço para ler antes. É um período muito longo e cansativo, ok? E nós não temos o costume de encontrar períodos tão longos assim em francês. Então, o que nós vamos fazer? Depois eu vou ler com vocês esse primeiro, ok? Esse primeiro período aqui, para que vocês entendam as minhas escolhas na hora de fazer a versão. Então, o que eu fiz aqui como modificação? Em português, é super tranquilo nós fazermos essa estrutura. No campo da diplomacia, ok? Em francês, eu preciso fazer essa adaptação. Dans le domaine de la diplomatie, esse é sabido, eu preciso colocar on sait. Esse on, a terceira pessoa do singular, é o nosso
índice de indeterminação do sujeito, é o sabe-se, né? Em português, é sabido. Poderia se dizer em português, sabe-se? Poderia, mas ele optou por é sabido. Em francês, seja, sabe-se, seja, é sabido, eu vou traduzir por on sait. C'est, verbo savoir, na terceira pessoa do singular do presente do indicativo. E por que eu preciso dessa vírgula aqui? Porque o sujeito é on. Então, aqui nós temos um termo deslocado. Se eu desloco esse termo da ordem sujeito, verbo, complemento, eu preciso marcar esse deslocamento com vírgula. Tá bom? Então, on sait o quanto é importante. Combien il est important de. É importante. Em português, nós não temos aqui o sujeito, né? É importante algo. Então, combien, quanto, il est important. Então, se eu disser é importante, eu vou traduzir em francês, il est important. Percebam que temos um verbo no infinitivo, que é o verbo averiguar. Então, eu preciso preceder esse verbo da preposição de. De. Il est important de. Il est essentiel de. É essencial de. Ok? Verificar as condições culturais apresentadas, feminino, porque são condições culturais, par plusieurs peuples et nations. Lembrando que quando eu tiver por, eu vou traduzir por par. Tá na dúvida? Par introduz agente da passiva, ok? Aquele que vai exercer a ação. Então, são as pessoas e as nações que vão exercer, fazer algo, ok? Ainda mais no momento em que, ainda mais, olha, encore plus, o ainda, o encore, que pode ser usado como ainda, né? Por exemplo, eu digo je travaille encore, eu trabalho ainda, né? E posso utilizá-lo também como, me fugiu a palavra, daqui a pouco a palavra vai voltar, mas eu vou falar. Então, o encore, que vai ser utilizado como ainda mais, encore plus, au moment où, no momento em que. Isso é fundamental, pronome relativo. Em português, nós só utilizamos o pronome o pronome onde, né, que é esse aqui, olha, para lugar físico, não é isso? Na cidade onde ele nasceu, no local onde ocorreu o evento, onde para lugar físico. Em francês, não. Em francês, o pronome relativo o vai substituir lugar e tempo, ok? Lugar e tempo. Então, aqui nós temos momento. A palavra momento remete a tempo. Então, no momento em que, se fosse no dia em que, na hora em que, no minuto em que, esse em que relacionado a tempo, nós vamos colocar o pronome o, relativo onde, sempre, ok? No momento em que essas mesmas condições podem influenciar a política estrangeira en vue d'ouvrir, com o propósito de, olha, en vue de, em vista de, com o propósito de. Olha só que expressão, né? Interessante para a gente poder utilizar no texto. De nouvelles voies, novas vias, ao pé da letra. Vias. Aqui está a palavra caminhos. Poderia colocar de nouveau chemin? Poderia. A palavra caminho. Mas aqui, olha, de nouvelles voies está bem exato o que ele realmente quer passar. Por que, professor, não tem S aqui se nouvelle é plural? Mas nouvelle é adjetivo. Adjetivo no plural, quando é precedido de, esse de é sempre invariável.
só vai ter S quando for substantivo. Por exemplo, de maison, ok? Casas. Il y a des maisons. Há casas. Eu preciso de colocar S nesse D porque maison não é adjetivo. Agora, se eu disser há belas casas, il y a de belles maisons, esse de não tem S, mas o belle e o maison tem S, ok? Belas casas. Então, o de antes de adjetivo no plural não tem S, ok? Com o propósito de abrir novo de nouvelle voie, então essa palavra aqui significa caminhos, vias, dans les relations internationales, ok? Atenção que tem que ficar no feminino, ok?